Pessoal, capacitores. Não vou começar falando de capacitores, eu vou começar falando daquele aparelho um dia que tu viu exposta a placa dele, lembra? Um aparelho eletrônico que tu olhou e tinha uma placa meio esverdeada, geralmente, né? Ela tem um fundo verde e cheio de coisinha pendurada nela. Não sei se tu lembra. Umas coisinhas que ficam penduradas nessas placas tem esse formatinho assim, são dois aramezinhos, né, que estão soldados na placa e tem um formato de cilindro, geralmente. Um cilindrinho. Outros têm formato de ervilha. Tem parece uma ervilhinha assim. Certo? E são vários, né, soldadinhos na placa. Já viu isso aquilo? Qualquer coisa, cara, que funcione na tua casa, teu micro-ondas está cheio dessas placas de circuito elétrico. Né? Os teus brinquedinhos de controle remoto, quando quebrou e abriu lá, tinha esse circuitinho. Né? Qualquer lixo eletrônico da tua casa lá que está jogado numa TV velha, está cheia dessas placas e cheias de resistores, que nós já estudamos, né? E agora, capacitores, que são dispositivos com uma função bem diferente. O resistor, como o próprio nome diz, ele resiste à passagem de corrente elétrica, não é isso? E ao resistir gera uma perda de voltagem, como nós vamos estudar a partir da aula de hoje. O capacitor não, ele tem outra função. Manda. Isso, exatamente. Aí o cara disse que se eu botasse, ele funcionava como uma corrente, não ficava grave, Isso. Nesse caso é uma coisa bem mais delicada, porque tu está usando um capacitor por uma função bem específica, filtrar um tipo de som, né? Mas não o som fisicamente, filtrar o som eletronicamente pelo fio, né? O capacitor tem essa função. Quando tu bota o capacitor num fio, tu pode filtrar sinal de alta ou baixa frequência. Então se tu vai alimentar um sub, é bacana só estar chegando o som de baixa frequência. Se tu vai alimentar uma corneta, é bom botar outro capacitor para filtrar e deixar passar só o som de alta frequência. Assim o som fica mais escuro. É verdade, faz todo sentido. Mas para a gente poder chegar nesse nível de entendimento, temos que começar bem antes. O capacitor foi marcante para mim, porque o meu primo uma vez comprou um capacitor de 220 volts, ele carregava na tomada e tentava descarregar em mim. Certo? E era uma coisa que foi bem marcante, eu lembro. A sorte que eu era um pouco mais veloz que ele, então ele conseguiu fazer poucas vezes isso. Certo? Mas não é legal, né? A faísquinha te dá um choque bem legal. E é um capacitorzinho pequenininho, assim, ó, pequenininho, né? Esses dias mesmo, cara, eu tava com um dos meus HDs externos deu problema, né? E aí eu não tava conseguindo ligar ele. Aí eu, assim, antes de levar pro técnico, eu abri, né, o transformadorzinho e procurei algum circuitinho queimado, dei uma olhadinha e tal, e daqui a pouco, cacilda, tomei um carcaço, né, cara? Que merda é essa? Tava fora da tomada. Aí eu procurei e tava ali, capacitor, 400 volts. 400 volts a pancada. Aí eu botei na tomada de novo, tirei e testei. É ele mesmo. Eu tive certeza que era o próprio capacitor. Então tu vê, olha que loucura. O aparelho, ele funciona em 220 volts, mas ele precisa de um dispositivo lá dentro que deixe disponível para ele 400 volts, se ele precisar regular a voltagem da casa que desregula. Então, por incrível que pareça, cara, aqueles aparelhinhos pequenininhos que alimentam nossos notebooks são muito mais estáveis e confiáveis do que aquele trambolhão que alimenta o teu computador, o estabilizador da tua casa. Muito mais confiável. Né? Apesar de menor, ele é muito mais eficiente, porque os princípios que eles usam são totalmente diferentes. Um corrige a corrente, a tensão eletronicamente, usando capacitores. O outro corrige, né, a tensão de uma maneira muito mais mecânica, como eu vou te ensinar no final do ano, através de transformadores. Já sabes, capacitor, o objetivo principal dele é aumentar a voltagem. Então como é que o flash do fotógrafo, né, dá aquele brilho imenso se ele só está alimentado com pilha? Como pode isso? É porque as várias pilhas de 1,5 volts que ele bota no flash carregam um capacitor com 1000 volts. E na hora que o capacitor dispara, ele dispara um pulso de 1000 volts em cima da lâmpada, mesmo alimentado com pilhinhas inofensivas de 1,5 volts. Show de bola? Então primeiro eu quis te mostrar onde tu usa esse capacitor. Faz até um barulhinho quando está carregando, né? O cara deu um flash, então faz um barulhinho quando ele está carregando. Perceba quando um flash é disparado. Tu escuta o capacitor carregando logo depois, certo? Existem, por incrível que pareça, capacitores do tamanho dessa sala. São capacitores industriais, né, usados pela Celesc com objetivos outros. São capacitores que quando explodem chegam a dar tremor em volta da região onde ele explodiu. Ele não fica então numa região próxima da cidade como os transformadores ficam. A coisa é um pouco mais violenta.
Mas vamos lá, vamos entender o que são esses capacitores. Basicamente, porque haverá uma aula futuramente onde nós vamos entrar dentro do capacitor, ver como é que se constrói e tudo mais. Mas na aula de hoje basta saber que o capacitor ele é feito basicamente por duas placas paralelas. Uma vai ser conectada no polo negativo da bateria, outra no polo positivo da bateria. O grandão é positivo, o pequeno é negativo. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada. A placa que fica conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. E quando eu desligo a bateria, a carga continua ali, porque os opostos. Aí essa carga só vai sair dali se eu pegar esses polos do capacitor e descarregar ele em algum lugar. Que nem meu primo fazia em mim. Certo? Beleza? Então esse é um capacitor, cara. É um dispositivo idiota na prática. Duas placas metálicas e entre elas um material isolante. Esse material isolante geralmente é ar, certo? Mas a gente chama tecnicamente ele de dieletro ou dielétrico. Mas por enquanto eu só quero que tu saiba que é um material isolante. Vamos deixar o dieletro ou dielétrico para a aula específica de capacitores. Claro que tu não pode colocar a voltagem que tu quiser no capacitor, porque pode ser muito violenta a voltagem e queimar o capacitor. É o que eu estava dizendo a respeito do capacitor industrial quando queima. Queimar o capacitor é quando a corrente atravessa o capacitor por dentro. O capacitor não pode ser atravessado por corrente elétrica, porque ele tem dentro dele um material isolante. Então como é que a corrente vai atravessá-lo? Certo? Show de bola. Bom, a aula de hoje é só para tu aprender como é que se calcula a característica do capacitor, que é a chamada capacidade ou capacitância. O mais comum é encontrar capacitância. Nome justo. Nome justo, capacitância, capacitor. E o que mede a capacitância? Adivinha a letra da capacitância? A capacitância, galera, ela mede a capacidade, que é por isso que o apelido dela é capacidade mesmo, a capacidade do capacitor armazenar energia elétrica. E como é que se mede essa capacidade? Tu pega a quantidade de carga elétrica que foi armazenada no capacitor e divide pela voltagem que tu usou para fazer isso. Só isso a definição de capacitância. Pega a quantidade de carga e divide pela voltagem. Aliás, vamos aproveitar então e fazer a análise dimensional da capacitância. Como é que mede quantidade de carga? Vocês lembram? Isso, Coulomb. Coulomb. Então capacitância é Coulomb, que é a unidade de carga, sobre, e a unidade de voltagem? Volts, show de bola. Coulomb, da lei de Coulomb, certo? E volts de Alexandre Volta, o inventor da pilha. Muito bom. Então, Coulomb sobre volts, a gente vai puxar um saco de mais um grande cientista. E esse é grande, vamos nos pendurar com vontade. Faraday. Grande Faraday. Então, a partir de hoje, entrou uma nova unidade em nossas vidas, para capacitores. Essa unidade, ela não é uma unidade básica, né? Ela é uma unidade composta. Coulomb por volts é Faraday, ou Farad. Só que um Faraday seria muita capacitância. Então, assim como cargas elétricas, é muito comum usar micro ou até nano Faraday. Ou até pico Faraday. Vamos lembrar esses prefixos? O Mzinho quem é? Milli, significa o quê? 10 a menos 3. E esse Uzinho maluco ali, com a perninha? É o Mi, que é o micro, muito obrigado, que é o 10 na menos. Depois vem o nano, 10 na menos. E o máximo que eu já vi aparecer, pico, 10 na menos 12. Então pode aparecer lá 3PF. É 3 picofaraday. 3 vezes 10 na menos 12 Faraday, beleza? Então, infelizmente, tem que ter uma decorebinha aí. Mas viu que é fácil, né? É de 3 em 3. Tá vendo? Então, milli a milésima parte. Então, 10 a menos 3. Dividir por mil. Micro é 1 milhão de vezes menor. Nano é 1 bilhão. Pico, 1 trilhão de vezes menor. Certo?
Exato, hein? Por que acontece isso? De ser... Por que é de 3 em 3? Ótimo, boa pergunta. Porque os cientistas perceberam que assim, ó, para representar um número entre esse e esse, basta eu acrescentar ou tirar 3 dígitos da frente da vírgula, né? Então eles perceberam que valeria a pena fazer esses nomezinhos de 3 em 3 para poder ter uma escala bem grande de representação, do que dar nome de 1 em 1, que ficaria pouco prático. Imagina se cada casa tivesse um nome, né? É mais ou menos como a unidade, né? Dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Né? Unidade de milhão, centena, dezena de milhão, centena de milhão. Tu imagina se não fosse sempre unidade de dezena e centena, unidades, se não fosse dividido de 3 em 3, ia ficar muito mais complexo de pensar. Acredito que por efeitos organizacionais. Certo? Bobagem, frescura. Tá? Para ajudar, mas não é do mal não, frescura do bem. Tranquilinho então até agora? Nada demais. Não, olha essa fórmula, cara. Matematicamente ela vai oferecer alguma resistência? Para com isso, né? Eu te dou quantos? Tu calcula o que está faltando, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E tem que ter matemática básica, tem que saber dividir, tem que saber trabalhar com potências, é lógico, é lógico. Galerinha, se eu faço o gráfico da carga armazenada em um capacitor pela voltagem, o que teu coração diz? Dobra a voltagem, o que acontece com a carga? Dobra. Triplica a voltagem, a carga. Triplica, ou seja, são grandezas. Se são diretamente proporcionais, o gráfico dá uma reta, não é isso? E será que a área desse gráfico nos diz alguma coisa? Provavelmente, né, essa área deve dizer alguma coisa. E por incrível que pareça, dessa vez não é a capacidade. Olha até por quê. Capacidade é a divisão, né, do Q sobre o V, não é isso? E se eu calculo essa área, eu estou, na verdade, multiplicando Q e V, né? Certo? Quando eu calculo a área do gráfico quantidade de carga por voltagem, eu estou calculando a energia armazenada no capacitor. Manda. Não estaria somando o Q. Como é que é? Não estaria somando o Q e o V. Não, a área é uma multiplicação lado vezes lado, né? Concorda? Quando a gente calcula uma área, a gente está multiplicando esse tamanho por esse tamanho. Às vezes eu uso a carga. Não, porque assim, ó, se isso aqui é um triângulo, é base vezes altura. Eu não preciso da hipotenusa. Eu estou calculando a área. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, galera, essa é uma propriedade que vocês usam há muitos anos. Ó. Por exemplo, um corpo está com velocidade constante de 20 metros por segundo durante 3 segundos. Quanto que ele andou? 60. Ou seja, podia ter calculado é o beabá do beabá da cinemática, né? O mínimo que vocês têm aprendido até agora é que a área do gráfico V por D é a distância que o carro percorre. Mas por que é a distância, professor? É uma mágica? Não. Velocidade não é distância sobre o tempo? Quando está dividindo, passa... Se tu multiplica V por D, tu obtém quem? Distância. Por isso, quando eu calculo a área desse retângulo, que é base vezes altura, 20 vezes 3, dá igual a distância que o carro percorreu. E faz sentido, né? 20 metros por segundo, 3 segundos. Beleza? Esse é o exemplo mais fácil de entender, porque é uma coisa que tu já viu na tua vida várias vezes. Né? Tu já viu no primeiro ano, tu reviu agora recentemente. É uma coisa palpável imaginar um carro andando 20 metros a cada segundo. Agora, capacitor, tu nunca viu? Carga elétrica, né? E aí o cara fica perdido, é natural ficar confuso. Não tem problema. Mas dá uma ajudinha aqui, ó. Se aqui é V e ali é Q, como é que fica a área desse triângulo? Isso, base vezes altura sobre 2. Vamos ver como é que vai ficar então. Quem é a base? É o V. Quem é a altura? É o Q. Dividido por... Essa é uma das maneiras de calcular a energia do capacitor. Uma das 3 maneiras. Por que 3, professor? Ué, eu já não tenho uma fórmula que relaciona o Q e o V? Eu não posso isolar numa e substituir na outra? Exatamente essa é a ideia. Isola numa, substitui na outra. Então, além dessa fórmula original para calcular a energia, que veio da área do gráfico Q por V, tem outras duas. Vou isolar o Q. O V está dividindo, passa. Então, Q fica igual a C vezes V. Vou pegar a fórmula da energia e no lugar do Q vou colocar C vezes V. E aí V vezes V, V ao quadrado. Tudo bem? Outra possibilidade qual é, galera? Quem que eu posso isolar aqui? Ou a partir dessa, por exemplo? O V, o C está multiplicando, passa
fica Q sobre C. Substituindo essa na fórmula original, vamos ver a última então, E igual, no lugar do V eu posso colocar Q sobre C, que está multiplicando Q sobre 2. Outra e última maneira de calcular a energia do capacitor, Q vezes Q, que é ao quadrado, 2 vezes C, 2C. Já tinha acontecido algo parecido em nossas vidas, de duas fórmulas da cria e gerar outras? Sim, né? Recentemente, né? Se bem que aqui aí que tá me confundo, aqui a gente não teve eletrodinâmica ainda, né? F igual a R vezes I. Não trabalhamos com resistores, né? É hoje. Então realmente ainda não tinha acontecido algo similar a isso, mas vai acontecer. Já. Olhando assim parece um terror. Olhando a aula teórica, né? Certo? Meu Deus, é o fim. Não, bicho, fazer um exercício e vou desmistificar. É bobagem. Capacitor é bobagem. É só obedecer o que o enunciado diz. Então, para encerrar, aliás, a aulinha de capacitores, ainda falta um comentário. E eu acredito que tenha sido por esse comentário final que ele adiantou as coisas. Porque tu vê, né? Por que eu falo de capacitância agora e vou falar de capacitores só mais tarde? Esquisito isso, né? É para poder matar umas questões da UFSC bem bonitas, usando a ideia de capacitância. Deixa eu te mostrar o filé mignon da aula então.